E, francamente, estão dizendo por aí que os aplicativos de entrega estão acabando com os direitos trabalhistas, como, por exemplo, o 13º. Mas vem cá, hein? O que é pior, não ter o 13º salário ou não receber nem o primeiro? Gente, olha só, você já sabe, né? Se ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações clicando no bendito sininho que fica aqui embaixo. E hoje, no Francamente, o papo é sobre esses aplicativos de entrega e de transporte. Vocês já estão sabendo, né? Afinal, eles são danosos ou benéficos para a sociedade? Eles ajudam mais que atrapalham ou estão sugando as nossas riquezas? Vamos tentar entender isso juntos hoje. Criada em 2009 na Califórnia, a Uber fez sua primeira corrida no Brasil em 2014 na cidade do Rio de Janeiro. Nessa época, uma autonomia de táxi valia para os cariocas interessados algo em torno de R$200 mil. Aliás, a autonomia é a licença que a prefeitura libera para você poder ser taxista. Pois bem, essa licença hoje vale em torno de R$10 mil e o STF recentemente decidiu pela proibição da comercialização desse documento. Mas vamos lá, resumindo para vocês. A Uber chegou incomodando os taxistas e encantando os usuários. O senhor gostaria de uma balinha, de uma água gelada? A temperatura está boa por acaso? Olha só, para quem estava acostumado a negociar preço com taxista na saída do Maracanã e morria de medo dos táxis da rodoviária, isso era muito, mas muito luxo, minha gente. Mas nem tudo são balas ou flores. Menores preços para o usuário também significam remuneração inferior para o motorista, que com poucos recursos no bolso tratou de rapidamente cortar a balinha, cortar a água e não muito depois o belo sedã preto acabou virando um Uno, que às vezes vem até com a escada no teto. Uma beleza. Olha, Marinho, eu até que vou ter que concordar com você, tá? Porque o iFly também não é mais o mesmo, tá? Porque mesmo chamando Black, eu já não vou mais de Gulfstream G6. Eu tenho que me contentar com um Cessna 172 Skyhawk muito cansado e antigo, já quase caindo aos pedaços, e isso simplesmente não tem cabimento, tá? Porque enquanto o Lula voa no jatinho do Hulk, eu tenho que ficar voando nesses pulverizadores de defensivo agrícola, nesses tuk-tuk padrão passaredo. Não, sinceramente, não. Isso não é justo, mas ainda bem que eu tenho voz no Conselho de Investidores. Eu vou deixar claro que assim não vai dar para ficar não, tá? Porque nessa última viagem eu fui encontrar o Sérgio Moro em um sítio lá em Atibaia. Desculpa, eu não resisti, é uma piadinha nossa, sabe? Na verdade, sítio quer dizer iate de 150 pés e Atibaia é Saint-Tropez mesmo, tá? Desculpa. É um lugar muito agradável, sinceramente, eu recomendo para todo brasileiro, mas enfim, nesse encontro a gente falou muito até do Danilo Gentili. E a gente tem uma proposta de trabalho para ele dar uma animada nessa nossa chapa que está mais cansada que o pente da Maria Bethânia. E ele vai me ajudar, né, a popularizar esse meu approach de banqueiro do Country Club, mas a gente acabou não conseguindo o contato dele. Você tem aí para compartilhar? Tá? Obrigado. Mas por falar em trabalho, muitos discutem a questão trabalhista. Dizem que existe vínculo empregatício entre motorista e plataforma. Bem, eu não estou aqui para entrar nesse mérito não. Haverá correntes pró e contra esse entendimento, mas eu quero chamar a atenção de vocês sobre como a Uber vem tirando sistematicamente dinheiro dos ricos para dar para os pobres. Calma, mas calma lá que isso não é propaganda para os caras não. Mas se tiverem interessados aí, pode mandar uma DM que ninguém é de ferro, né? Mas é claro que não existe mocinho nessa história. Mas esse movimento de Robin Hood está acontecendo sim, e eu explico como. Vamos pegar como exemplo os últimos 2 anos contábeis da Uber. Um antes da pandemia e um durante a pandemia. Então vamos lá. Em 2019, a Uber teve prejuízo de, pasmem, 8,5 bilhões de dólares.
Muita gente nem acredita, eu mesmo custei acreditar, mas por ser uma empresa de capital aberto, os seus balanços estão disponíveis para o caso de você querer ver e acreditar com os seus próprios olhos. Os caras faturaram mais de 14 bilhões de dólares, mas gastaram 22 em uns quebrados. Em 2020, com tudo isso que a gente está vivendo e atravessando enquanto sociedade, os transportes de carro diminuíram muito, mas as entregas quase que dobraram. Resultado: prejuízo de 6 bilhões de dólares, pouco mais de 30 bilhões de reais, o que é o equivalente a tudo que o Brasil gasta com Bolsa Família em um ano. A Uber, em 2020, gastou mais de 30 bilhões de reais a mais do que faturou, ou seja, pegou dinheiro diretamente de quem investiu na empresa para pagar os seus colaboradores, os seus fornecedores e quitar os seus demais custos. Então agora, sublinhando para vocês entenderem o tamanho desse negócio. 30 bilhões de reais que saíram das mãos de investidores europeus e americanos e foram pingar na casa de centenas de milhares de famílias com dificuldades financeiras. Você sabia disso? Ele assustou e disse, não sabia. Eu falei, anota para aprender alguma coisa. Se já sabia ou soube agora, deixa aqui nos comentários porque eu sou curioso para saber. E é interessante como funciona o mercado de fato, vocês não acham? Mas como eu já disse para vocês, não tem inocente nesse jogo. Não é um jogo de ginasiano. Para você ter uma ideia dos mais de 130 IPOs, que são as ofertas públicas iniciais de ações, é basicamente quando você coloca uma empresa na bolsa de valores, mais de 80% foram feitos por empresas que nos 12 meses anteriores tiveram prejuízo e não lucro. Ué, você não está entendendo de novo? Então calma, relaxa, que não vai doer. Para você definir o valor de uma empresa, fazer a tal da valuation, uma série de variáveis é levada em consideração. Muito mais importante do que os lucros ou prejuízos presentes ou passados é a projeção de, no futuro, o lucro dessas empresas compensar toda essa caridade com o dinheiro dos acionistas. Percebem? E como você deve saber, não é só a Uber que escolheu esse modelo de negócios de crescer e crescer até virar uma gigante ou explodir pelo caminho. iFood, Amazon e a brasileira Nubank também seguem esse modelo e são empresas valiosas na Bolsa de Valores. Mas aí você me diz, não, beleza, Marinho, eu entendi esse negócio do Uber que tá dando prejuízo e com isso o dinheiro deve estar saindo da mão de quem tem mais, dos investidores, para quem tem menos, os colaboradores. Mas o que eu vejo no dia a dia, Marinho, é o tal do motorista e o entregador ganhando mal, trabalhando muito e sem nenhum direito. E eu te respondo que eu entendo isso perfeitamente, porque eu também vejo isso. Mas pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho, ô boneco Ken da Barbie. Tu mesmo aí, ô fraldinha apertada, ô frangotezinho alimentado à base de leite de pera da avó. Pera lá um pouquinho. Você não tem ideia, não sabe o que o nosso povo sofrido, machucado, humilhado, desacorçoado, amargurado, cansado de ser explorado, tá passando na mão desses aplicativos. Repare bem, repare muito bem. Porque essa é a maior deturpação das relações de trabalho já inventadas por esse mercado nefasto e fantasmagórico. Uma verdadeira afronta ao bom senso que esses especuladores neofascistoides, neopinochetistas estão fazendo com o Brasil. São os gogoboys de Chicago fazendo sacanagem com a cara do povo. Pera lá um pouquinho. Chega de dar palanque para Yankee fazer fortuna diretamente dos salões da aristocracia em Wall Street. Os aplicativos têm a sua função social, sim, e precisam cuidar melhor dos seus funcionários. O Brasil carece de um plano nacional como o meu, por exemplo. Esse cara sou eu. É para aumentar o crédito e tirar todo mundo do SPC. Sim, Salabim, o Ciro está aqui. Espera lá um pouquinho, só para dizer o seguinte, porque vai ser um passo de mágica, até porque você sabe muito bem que pau que dá em Chico também dá em Francisco. E Jerimum que vai para os States acaba virando lanterna de Halloween. Repare bem. Mas pera lá um pouquinho, digo eu, senhor Ciro Gomes. Francamente, Ciro, esses apps são apenas apps.
Eles não têm que tirar ninguém do SPC. O compromisso deles é com o seu principal objetivo, que sempre foi reunir 2 ou mais pessoas para que juntas resolvam um problema comum, seja lá qual for. No delivery de comida é unir o entregador, que dispõe tempo e recurso, ao cliente, que quer comer e está disposto a pagar pelo serviço de entrega. Já nos aplicativos de transporte, o objetivo é levar as pessoas para onde elas queiram ir, e nada mais do que isso. A relação entre motoristas e entregadores com os aplicativos deve ser satisfatória para ambos, porque se assim não for, um deles não irá continuar. Gente, o aplicativo não garante a aposentadoria de ninguém, não garante nem promete isso. É como nos Estados Unidos, em que o primeiro emprego de muita gente é trabalhar no McDonald's, mas ninguém quer ficar muito tempo fazendo hambúrguer. Os aplicativos podem ser uma oportunidade, ainda que momentânea, para que você consiga gerar renda com muito pouco recurso. Mesmo que você não tenha estudo, experiência, capital ou, no caso da entrega com bike, as ferramentas necessárias, já que com 10 você aluga a bike do banco por um mês e no final ganha mais que um salário mínimo, tendo ainda certa flexibilidade. Eu sinceramente espero que todos possamos ter trabalhos sempre dignos, com segurança e boa remuneração. Eu tenho certeza de que nenhum jovem sonha em ser um entregador de aplicativo, que nenhum pai de família quer perder o emprego de carteira assinada para passar a noite entregando coisas. Ok, mas todas as formas dignas de dar ao ser humano a capacidade de gerar o seu próprio sustento, além de ampliar as possibilidades de interação, para mim, são sempre bem-vindas. É isso, minha gente. De novo, aquele recadinho. Se gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem sem moderação com a família e os amigos e comentem aqui. Um grande abraço, fique esperto e seguimos juntos. Fala, minha gente, olha só, passando aqui para deixar os meus sinceros agradecimentos ao principal parceiro do meu canal, a STX Desenvolvimento Imobiliário. Famosos por trazerem as melhores bandeiras hoteleiras para o Brasil, agora eles surpreendem mais uma vez. Eles vão trazer futuramente o primeiro Moto by Hilton, uma nova forma de se hospedar, porque se o hóspede é do século XXI, o hotel também precisa ser. Focado em oferecer a melhor experiência e os melhores resultados, esse é o Moto by Hilton. Essa é a STX. Valeu, STX, porque sem vocês o nosso canal não teria chegado até aqui. Seguimos juntos!